a minha apresentação hoje incide sobre como é que um estuário e as suas zonas úmidas podem evoluir ao longo do tempo, ainda que a cronologia apresentada seja bastante curta para aquilo que pode ser a evolução de um estuário, mas que permite ver como é que o Cávado evoluiu num curto espaço de tempo, seja pelo clima, seja pelas alterações costeiras, pelo assoreamento fluvial, seja pela ação antrópica, com os arroteamentos, a desflorestação e as várias drenagens. E a análise destas áreas úmidas permite apreender a extensão da interface entre os processos sociais e os processos naturais que caracterizam as interações entre a água e o homem e como é que o homem acabou por governar também a natureza. E, consequentemente, o desaparecimento das zonas úmidas tem levado cientistas e gestores do território a questionar o seu passado, a sua memória e a sua identidade, de forma a ter em conta as potenciais implicações espaciais e ao qual o desenvolvimento sustentável não é alheio. E uma zona úmida é um ecossistema que depende da constante ou recorrente inundação superficial ou saturação da superfície de substrato e aquilo que permite identificar estas zonas úmidas são os solos hídricos e a vegetação hidrófita. E quando estas características não devem estar sempre presentes, exceto quando os fatores físicos, bióticos e antropogénicos removem ou impediram o seu desenvolvimento. E no caso do objeto de estudo de hoje, que são as lagoas costeiras, estes são ambientes de origem sedimentar que ocorrem na interface dos sistemas hidrológico, marinho e continental e que estão sujeitas a rápidas alterações morfológicas e às condicionantes sedimentares e hidrodinâmicas. O caso de estudo que hoje aqui apresento é o sul do estuário do rio Cávado, mas também poderia analisar o norte do estuário deste mesmo rio, porque também na mesma cronologia sofreu essas mesmas rápidas alterações, ou então qualquer outro curso fluvial com os seus sapais, pântanos, paúis, torfeiras, etc. E no passado, o rio Cávado apresentava um canal mais largo e profundo, desassoreado e onde era possível a circulação de caravelas e que se estendia a uma zona úmida que hoje é ocupada pela cidade de Esposende e pelas lagoas costeiras da Púlia e da Estela. No entanto, o progressivo assoreamento, as cíclicas invasões de areias e as várias drenagens das zonas úmidas fizeram diminuir essas áreas ou então acabaram mesmo por desaparecer. O rio Cávado nasce na Serra do Larouca, a 1520 metros de altitude e ao longo de 135 km atravessa os concelhos de Monte Alegre, Vieira do Minho, Terras de Douro, Amares, Póvoa de Lanhoso, Vila Verde, Braga, Barcelos e Esposende, e desagua no Oceano Atlântico. E em 1758 referia-se que o seu caudal era bastante arrebatado, mas ao chegar a Barcelos, o rio era morto e durante o verão, e somente quando as marés o permitiam, as pequenas embarcações podiam nele circular. E também em 1762, 63 e até o encanamento do rio do Cávado, no final do século XVIII, aqui na parte final fazia uma espécie de C, o que dificultava a chegada das marés e a levar os cimentos do rio para o mar, o que fazia com que frequentemente o rio estivesse assoreado. No rio Cávado, nas suas margens baixas, existem diversas manchas de depósitos de terraços escalonados a diferentes cotas e que testemunham a evolução do rio durante o Quaternário. Entre Fão e Barcelos, mais ou menos aqui, estes terraços definem o antigo estuário do Cávado e os depósitos fluviais, assim como a toponímia, como Lagoa Negra, Barqueiros, a Lagoa, Rio Tinto, Barca do Lago, existentes entre Barcelos e a Apúlia, mostram que o rio Cávado teve o estuário localizado nesse mesmo espaço durante grande parte do Quaternário, mas devido a um fenómeno de captura orientado pela tectónica, e que, comprovada por uma falha geológica, o rio passou então a correr no leito atual. E antes do final do século XV, a desembocadura do rio Cávado situava-se mais a sul. No entanto, com a obstrução da saída natural, foi aproveitado o braço norte e, perto aqui de Sepães, foi aberta e alargada uma nova barra e a partir do qual, em meados do século XVI, a partir daí desenvolveu-se a vila de Esposende.
Durante o Holocénico final, o Cávado teve vários paleoambientes, houve uma invasão marinha de estuário, que à época seria um ambiente água doce ou salobra, mais ou menos antes de 1780, mais ou menos 150 anos antes do presente. Posteriormente evoluiu para um ambiente pantanal, com sucessivos enchimentos por tempestades ou então pela mudança de posição do estuário, como referi. E seguidamente formou-se uma espécie de sapal com a continentalização do espaço. E pouco mais a sul, como aqui, no primeiro milénio, a Apulia receberia embarcações que transportavam ânforas de azeite e de vinho. E por sua vez, o setor costeiro entre o Rio Neve e a Póvoa de Varzim é marcado por uma costa baixa e coberta de areias e que torna esta faixa costeira propensa à acumulação de areias, seja transportadas pelas correntes marítimas, seja pelas chamadas nortadas, os ventos norte e de noroeste. E aqui são extensas as praias de areia fina, a formarem uma faixa quase contínua ao longo da orla costeira, e estas zonas têm algumas dezenas de metros e são especialmente desenvolvidas na Apulia, em Fão e Esposende. E lendo os relatos produzidos pelas instituições ou indivíduos do passado, é então possível desvendar como é que estas áreas úmidas evoluíram, identificando-se os usos do solo e os episódios inscritos na regressão das zonas úmidas. E assim, nesta comunicação, através da análise de tomos de propriedade, de prazos e de algumas descrições do território, procura-se então ver como é que evoluíram estes vestígios no estuário sul do Cávado e como é que evoluíram entre os séculos XVII e XIX e como é que se alteraram drasticamente numa cronologia tão recente. E, simultaneamente, procura-se identificar a fauna e a flora que habitavam estas áreas e verificar se estas espécies se alteraram ou desapareceram com a acumulação de sedimentos. E esta tipologia de fontes, os tomos de propriedades ou prazos, dão-nos a indicação sobre a vegetação existente, sobre o tipo de solo, as formações dunares ou formações rochosas. E, apesar de serem produzidas por diversas instituições, são mais ou menos produzidas na mesma altura. Sobretudo, isto é especialmente para o século XVIII. Seja em meados do século XVIII, final do século XVIII e início do século XIX, e em meados do século XIX. Como consequência das políticas e diretivas do Estado Central em cadastrar maninhos, baldios e terrenos de logradouro comum, seja pelo desenvolvimento de políticas fisiocráticas no final do século XVIII e XIX e dos vários ciclos de desenvolvimento nas casas beneditinas. Ou seja, resumidamente, esta documentação surge, é a aplicação local daquilo que são a legislação que é emanada do Estado Central e é a vontade de governar o território. E relativamente aos dados encontrados para a margem sul, em Fão do Rio Cávado, para esta tipologia de fontes não nos dá muitas informações. Mas em 1638 temos a indicação de que a margem era muito maior do que aquilo que é atualmente e a barra encontrava-se perto da Igreja Matriz de Fão e junto a esta barra existiria ainda um pequeno ribeiro que atualmente não existe ou está escondido pelas habitações, pelos arruamentos, e este ribeiro tinha acesso ao Cávado e era muito frequente este pequeno ribeiro estar assoreado e era uma das causas também porque era necessário frequentemente reconstruir a igreja porque as areias acumulavam-se em torno da igreja paroquial. Já em 1701, no préstimo da Casa de Bragança, temos a indicação ainda de algumas destas zonas úmidas. Aqui o Poço do Caldeirão, que serviu como forno de cal até 1940, e as lagoas de Moledo e da Barrosa com os seus pinhais. Temos ainda a indicação de que aqui a costa, a Bolsa das Seves, que estaria já metade areada. As seves são estruturas de defesa contra as areias. Ainda no final do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, haverá ainda algumas alterações na margem sul do Cávado, na sequência do encanamento e dos vários projetos de encanamento, e não só como vontade de regular o rio, as cheias, mas também em termos de questões sanitárias, porque estas zonas úmidas, apesar de por vezes serem zonas bastante produtivas, são também espaços repulsivos e estigmatizados porque são considerados focos de infecção.
e então acabam muitas vezes essas zonas serem destruídas através da artificialização em nome da higiene. Já na Apulia, a sucessiva redução da lagoa parece dever sobretudo às sucessivas invasões de areia e ao próprio assoreamento dos pequenos ribeiros que desaguam ou partem desta lagoa. E estas areias acabam por arear os campos e a própria lagoa, que atualmente se acha muito reduzida. E quer na Apulia, quer na Estela, quer o próprio Cávado, na década de 1730 foram bastante afetados por areias. Na Apulia, por exemplo, a igreja foi necessário reconstruir a igreja com o imposto de sargaço. Na Estela plantaram-se pinheiros e colocaram sebes para proteger os campos das areias, e o próprio Cávado, nesta mesma altura, tinha bastantes bancos de areia e apenas permitia barcos de fundo chato, e quem estava nas margens conseguia ver o que era transportado nessas embarcações. A Lagoa da Apulia, em 1731, estava rodeada por pinheiros e à sua volta existiam moios de areia. Moios é o termo que aparece nestes prazos para definir as dunas. E as terras em volta da lagoa eram cultivadas pelos habitantes da freguesia vizinha da Estela e que daí retiravam trigo. Já no final de 1799 verifica-se já uma redução do espaço da lagoa, em que existem já vários, ainda mais campos cultivados em torno da lagoa e que produziam centeio. Há ainda perto da lagoa o topónimo Mar Velho, que em 1818, junto do Facho, e que poderá ser um indicador de que até dado momento o mar também chegaria aí bastante perto da lagoa. Na Estela, há indicações que desde meados do século XVII a população era fustigada a tal ponto que foi necessário a mudança da igreja de Santo Tomé para um espaço mais abrigado, porque estava completamente degradada em virtude das areias. E por volta de 1720 e 1730 há bastantes referências a lagoas na Estela e que estão rodeadas por dunas e por pequenos ribeiros que saem a partir dessas lagoas, ou então que são pequenos braços do Rio Alto, que é um rio que atravessa esta mesma freguesia. E a terra junto a estas lagoas era emprazada, só que como estava cheia de água, ou não se pagava renda, ou então a renda paga era muito inferior àquilo que era o valor pago dos outros prazos na freguesia. Muitas das vezes é mencionado só o termo de lagoa, mas outras vezes é mencionada a Lagoa de Riba, a Lagoa de Baixo, a Lagoa da Veiga do Meio, a Lagoa de Contriz, a Lagoa da Fontainha, a Lagoa no fim da Agra de Jorge e a Lagoa de Mendo. E há também menção à existência de áreas pantanosas, a paulhos, são paúis, e terrenos com água úmidos, mas que não eram necessariamente considerados charcos ou lagoas. Algumas destas lagoas, como a Lagoa de Riba, já no final da década de 1740, era um local bastante cultivável e deixa de ser mencionada como um espaço de água, e aí era cultivado trigo. Provavelmente terá também sido durante a década de 1730, 1740, com essas areias que acabou por se arear. E a Lagoa de Contriz, apesar de ser uma área de lagoa e de juncal, junto às suas margens também permitia a produção de trigo. Outra das razões que também terá levado ao assoreamento das lagoas na Estela, como também aconteceu na Apulia, foi o assoreamento destes pequenos ribeiros e que, inclusive, o assoreamento de um desses ribeiros acabou por soterrar um dos marcos que dividia a Lagoa da Estela da Lagoa da Apulia. Em 1799, com a chegada do Frei João Batista do Desterro, um monge beneditino, a paisagem da Estela alterou-se bastante. E o objetivo deste beneditino, que já tinha dado provas no Mosteiro de São Romão de Neiva, era a revitalização e o desenvolvimento económico do couto de Estela e de Mendo. E este monge continuou com os prazos que já existiam, mas, no entanto, multiplicou as áreas passíveis de serem cultivadas, seja através do corte do mato, bastante mato que existia, seja através da drenagem das áreas úmidas, com uma bomba de água construída especificamente para este efeito, seja através do afuramento dos maninhos àqueles que nada tinham de seu para cultivar. Paralelamente, aumentou a área de pinhal, construindo novos pinheiros, acrescentando aqueles que já existiam, várias espécies de pinheiros, sendo que pelo menos um daqueles que conseguiu crescer era um pinheiro manso e os outros seriam de outras espécies. Então, com a intervenção deste monge é perceptível a diminuição drástica do termo lagoa e, no sentido inverso, acresce o número de paulhos e de terras cultivadas.
No entanto, muitas destas ainda tinham um solo pouco produtivo, então a renda continuava a ser inferior às outras. E, por exemplo, a Lagoa de Contriz torna-se num paúl e era um espaço ariento e era cultivada com centeio, apesar da renda ser pago em milho maíz. Mas ao norte desta lagoa ainda continuaram depois por momentos a existir pequenos ribeiros, a norte o Ribeiro de Contriz e a sul o Rego das Rás, mas rapidamente estes pequenos cursos de água também desapareceram. Mas esta lagoa era um espaço bastante apetecível porque entre 1800 e 1825 há bastantes pedidos de aforamento nesta lagoa. No final da década de 1820, a Lagoa das Pedras Brancas também acaba por sarear e... Está ali na ponta. Já era um espaço lavrado. Relativamente à biodiversidade, estas zonas úmidas são espaços bastante ricos e produtivos e são o habitat exclusivo de determinadas espécies ou então são o habitat temporário de determinados peixes, aves e moluscos. E Luís Cardoso é então, até então a única fonte que nos dá dados sobre a fauna existente na Lagoa da Apulia, sobre a ictiofauna e a avifauna. E os pássaros que existiam então na lagoa são patos reais, galeirões, rábia-coelhos e estorninhos. Relativamente à ictiofauna, os peixes mencionados são linguados, rodovalhos, robalos, relhos e polvos. E verifica-se que são sobretudo peixes de mar e não peixes de água doce, o que pode indicar que até então ainda haveria pelo menos um canal de ligação da lagoa ao mar e que posteriormente parece que essa ligação é encerrada a partir de 1730, que também, como mencionei, é também um dos períodos mais críticos. Pelos tomos de propriedades é também ainda possível verificar, pelas estruturas existentes, que existiam pombas e abelhas. Relativamente à vegetação mencionada, esta é bastante superior quer em termos de quantidade e de qualidade e permite avaliar ao longo do tempo a sua evolução. E assim, nas margens do Cávado, em 1789, existem álamos e choupos. Na Lagoa da Apulia, Luís Cardoso refere canas delgadas e oleiros. Estes oleiros, creio tratarem-se de pilriteiros porque ainda hoje esta espécie ainda se encontra nesta área. Mas esta zona, sobretudo de costa e da Foz do Cávado, é sobretudo marcada pela mancha de pinheiro de várias espécies. Nas décadas de 1720 e 1730, multiplicam-se as referências a junco, grama e espadanas no Couto da Estela. E o corte destas espécies o grande motivo dos conflitos entre o Mosteiro de Tibães, a Câmara Municipal de Barcelos e os moradores, que inclusivamente os moradores acabam na prisão de Barcelos por causa desta desflorestação. E certamente que estas ações de florestação também terão contribuído para a erosão das margens destas áreas e terão levado mais facilmente ao assoreamento e areamento. O mato é composto por carrascos, giestas e urzes, e onde as abelhas facilmente recolheriam matéria-prima para a produção de mel. Há também a indicação da existência de sobreiros e oliveiras na Apulia e na Estela, e somente na Estela a indicação de salgueiros, carvalhos cerquinhos, amieiros, ameixoeiras, figueiras, palmeiras, vinhas, castanheiros e loureiros. E estes loureiros serviam sobretudo como sebes para delimitar os campos e para evitar que o gado fosse para o meio das plantações. Em 1810 também o junco é distinguido. Há o junco bravo e o junco mole. E para terminar, de forma sumária, verifica-se que a evolução recente dos vestígios do paleoestuário do Cávado entre os séculos XVII e XIX se fez sobretudo no sentido da redução ou desaparecimento destas áreas úmidas. Este desaparecimento ou redução fez-se paulatinamente pelo assoreamento da Foz do Cávado, dos pequenos cursos de água que estavam em contacto com as lagoas, ou ainda pelas sucessivas invasões de areia, particularmente após a década de 1730 e 1740. E que, por exemplo, levou a que a Lagoa da Apulia perdesse a sua ligação ao mar e o consequente desaparecimento da ictiofauna marinha. Por sua vez, a luta contra as invasões de areias também marcou a paisagem, que é dominada pelo pinheiro e por vários matagais, com vista à fixação dos solos arenosos. No entanto, a grande maioria destas lagoas acabou por desaparecer entre finais do século XVIII e inícios do século XIX, decorrente das várias intervenções no território,
com a drenagem destes espaços cultivados, seja por arroteamentos. E com estas intervenções e reaproveitamento económico surgem também novas espécies de árvores de fruto e de espinho e que anteriormente não eram mencionadas. E enquanto que a Lagoa da Apúlia, ainda que atualmente bastante reduzida, está protegida através do Parque Natural do Litoral Norte e as suas referências perpetuam-se ao longo do tempo, as lagoas da Estela acabaram por desaparecer, ou ter qualquer visibilidade, e acabam por desaparecer já durante o século XIX. E pronto, e dou por terminada e muito obrigada pela vossa atenção.